Deus Santo, no nome de Jesus, mais uma manhã na presença do Senhor, eu rogo ao Espírito Santo de Deus por aqueles que irão assistir este vídeo e por aqueles, ó Deus, que estão inscritos no meu canal do YouTube, pr.riva Martins. Peço ao Senhor que os abençoe e os guarde. Se houver qualquer enfermidade neles ou qualquer outra dificuldade de relacionamento, Deus, conjugal, relacionamento familiar, ou, Deus, com relações financeiras, eu peço ao Senhor no nome de Jesus, qualquer problema, seja espiritual ou físico, que o Senhor toque neles agora no nome de Jesus e que a palavra do Senhor encontre espaço no coração e mente de cada um que assistir este vídeo, no nome de Jesus. Amém. Bom dia a você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus, abençoe todo o teu dia. Vamos a ler a palavra de Deus, mas a pergunta, com o título na mensagem de hoje é: em qual dimensão você está? Em qual dimensão você está? Que altura você está voando? Como está a tua vida diante de Deus? Então o título é: em qual dimensão você está? Vamos ler a palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 5, versículo de 1 ao 5. Versículo 1 diz assim: tendo todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado destas mesmas fraquezas. E por este motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas ou sacrifícios pelos pecados. Ora, ninguém toma para si mesmo esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavras de Deus para Jesus Cristo. E nós vamos falar então o capítulo 5, de Hebreus e trazer um breve relato do que é o capítulo 5, Entendendo a posição de sumo sacerdote, sabemos que ele é um humano tanto quanto os demais. Mas ele não se colocou nessa posição, ele não quis, ele não almejou, ele não estudou para ser sumo sacerdote. Como tem muita gente que faz teologia aí e se diz pastor, e outros que nem fazem teologia e se dizem pastores e mestres. Porém, esta questão de você se apresentar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados e também levar o povo até Deus e mediar Deus com o povo em orações, intercessões, aconselhamento, direção, isso não é para qualquer um. Isso não é para a pessoa dizer, eu vou ser pastor. Isso não é uma ocupação, isso não é uma decisão própria. É chamado de Deus, é escolhido por Deus. E a Bíblia está falando exatamente isso aí sobre Arão. Arão, então, não foi por mérito próprio, dizendo, eu vou ser, eu busco ser, eu posso ser um sumo sacerdote. Muito pelo contrário, Deus o escolheu. Só que a diferença entre Arão e Cristo é que Arão era humano. Ele era cercado dos mesmos problemas, da mesma ignorância, das mesmas dificuldades e tentações. Mas Deus o chamou para ele, então, oferecer sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então ele representava o povo diante de Deus através dos seus sacrifícios e representava Deus diante do povo como sumo sacerdote. A passo que Jesus também, da mesma forma, não se auto-honrou dizendo, eu sou o sumo sacerdote, eu vou exercer esse ministério. Muito pelo contrário. Jesus, então, foi também escolhido por Deus. E o ministério de Arão foi um ministério temporário. Só que o de sumo sacerdote Jesus Cristo é um sumo sacerdócio eterno. E por ele ser Deus e ter se tornado humano, ele sabia o que os humanos sentiam. Ele passou pelas mesmas tentações. Só que preste atenção uma coisa, Jesus não morreu por si mesmo. Por que ele não morreu por si mesmo? Porque ele não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Então,
quando ele vai para o Getsêmani, e ali ele chora e tem suor de sangue, e ele clama a Deus, e ele em agonia ora a Deus, é porque possivelmente isso acreditamos que o inimigo estava ali acuando, para que ele tivesse uma hemorragia ali e não chegasse até a cruz, para que a morte tivesse poder sobre ele antes do tempo, mas ele não tinha pecado. Ali ele estava intercedendo por si mesmo, dizendo: isso não deve acontecer, Pai, não pode acontecer, porque eu fui determinado para levar a cruz, eu fui determinado para morrer, para pagar o preço dos homens, e este não é o preço, morrer no Getsêmani, morrer com hemorragia, esse não é o preço. O preço é a cruz do Calvário, ser pendurado, ser considerado maldito entre os homens, mas bendito por Deus Pai. Por isso Deus falou com ele: tu és o meu sumo sacerdote eterno, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Deus ouviu a sua oração no Getsêmani, e não aconteceu uma morte prematura, porque ele precisava chegar até a cruz. E graças a Deus, porque o sacrifício que esse sumo sacerdote ofereceu a Deus, sendo ele mesmo o Cordeiro, chegou até os céus, abalou a terra, abalou o inferno, pagou o nosso preço, o preço dos nossos pecados. Por isso ele não pagou os seus próprios pecados, porque ele foi tentado, mas não pecou. Mas graças a Deus, o próprio Pilatos diz isso: eu não vejo nele problema algum, defeito algum, culpa alguma. Ele não era culpado, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, os nossos pecados, e nós fomos sarados e justificados diante de Deus, porque ele pagou o preço na morte de cruz. Mas graças a Deus que este Cordeiro, que agora também passa pela morte, se torna Senhor da morte, vence a morte, prende a morte na sua ressurreição e nos dá direito de vida e vida eterna. Então o sumo sacerdote, que era outrora Cordeiro, se torna Salvador das nossas almas e Senhor da nossa salvação. Mas o escritor aos Hebreus chama a atenção de um fato. Ele diz assim: eu estou falando de mistérios, de coisas profundas para vocês, mas eu percebo que vocês ainda são crianças. Vocês são crianças espirituais e querem beber leitinhos. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas crianças espirituais temos hoje dentro das igrejas? Que querem beber leitinho, que querem palavras de motivação, que quer que o teu pastor prega que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Palavras que vão alegrar o teu coração, mas que não saíram do coração de Deus. E vocês querem esse leitinho e nunca vão entender os mistérios de Deus, porque não cresceram, não foram maduros espiritualmente, não cresceram para ensinar os novos crentes de que Deus é Deus, Deus é Senhor, nas lutas e nas provas Ele é Deus, na abundância ou na falta Ele é Deus, no sofrimento ou na alegria Ele é Deus, mortos ou vivos Ele continua sendo Deus, e nós não tememos a morte, porque o nosso Senhor venceu a morte. Hoje nós somos crentes maduros, nós somos cristãos maduros, nós estamos preparados o que der e vier na nossa vida. Você precisa entender isso e viver isso. Mas hoje eu te pergunto, a igreja de hoje é uma igreja cheia de crianças espirituais ou de maduros exatamente, de pessoas que entendem os mistérios de Deus? Não se vê mais pedir batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo vem com um pacote de 9 dons para encher a igreja de conhecimento, de graça, de alegria, de entendimento, de discernimento de espírito. É por isso que hoje os espíritos operam na igreja, espíritos ruins, e ninguém discerne nada, por falta do batismo com o Espírito Santo, por falta do enchimento do Espírito Santo. Na vida dos crentes já não se busca mais isso. O que se busca hoje é culto para empresários, é culto para casais, é culto para casamento, é culto para você arrumar uma noiva, é culto para você ser bem sucedido na vida, é culto para isso, culto para aquilo, mas não se presta culto para Deus. Onde está e que dimensão está a igreja de hoje? Uma igreja de crianças indefesas, impotentes, sem conhecimento espiritual?
ou uma igreja madura que entende os tempos e sabe que nós estamos caminhando para o fim, mas também que sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, um povo escolhido pelo seu propósito, e o propósito de Deus é levar o seu povo para morar com Ele para sempre na glória. Isso foi o que nosso sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, fez por nós. Ele nos garante vida eterna se continuarmos maduros diante dele, conhecendo os mistérios de Deus e nos aproximando cada dia mais de Deus. Isso que o apóstolo quer dizer: vocês voltaram a ser criança e querem leitinho, mas eu quero dar para vocês alimento sólido. Eu quero guerreiros de Deus, eu quero guerreiros de Jesus, eu quero capacitados por Deus e por Jesus para vencer o maligno, para pisotear o inferno e para dizer que a igreja do Deus vivo está viva e em evidência na face da terra. Deus seja contigo neste dia e que você cresça na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens, para que o teu Deus, o Deus temido, seja temido em toda a terra, seja adorado em toda a terra e seja enaltecido em toda a terra. Cresça no Senhor Jesus e Deus irá usar você como um adulto espiritual cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, deixa essa palavra com você. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.